Oi, gente, muito boa tarde. Estamos começando o cotidiano de hoje. Ó, que tá recheado de coisa bacana, viu? Tem reportagem mostrando formas de desestressar as crianças nesse período de isolamento social. Também tem dica para deixar seus pratos, copos e xícaras bem organizados. E aqui no estúdio eu recebo o cirurgião plástico Murilo Vasconcelos. Ele vai explicar como as cirurgias plásticas podem ajudar a reparar lesões. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. E hoje eu começo falando para você que é mãe e pai, que está precisando de ajuda para entreter os filhos na quarentena, viu? Trancadas em casa há mais de 2 meses. Muitas crianças estão ficando estressadas, implorando por atenção e, gente, com energia de sobra, viu? Hoje a gente vai mostrar atividades que podem amenizar esse estresse todo. Confere aí. Com mais de 2 meses de isolamento social, André faz de tudo para manter o filho Guilherme ocupado. Ele inventa todo tipo de brincadeira para gastar a energia do menino. Vai desde uma brincadeira com bola, andar de bicicleta, pular corda, enfim, uma receita que ele gosta de fazer na cozinha, as tarefas de casa, como arrumar o seu próprio quarto. E isso ajuda e também ao mesmo tempo estamos interagindo e ensinando para eles. Ele sabe bem que se os adultos ficam irritados, estressados com tanto tempo em casa, com as crianças acontece a mesma coisa. Por isso é necessário conversar, mesmo que o filho ainda seja pequeno, e explicar o que está acontecendo no mundo e tentar criar atividades para toda a família. Devem explicar a partir do que essa criança entende. Então, é importante perguntar ao filho ou à filha, Ô filho, o que você sabe a respeito? Por que você entende que você não está indo para a escola, não está saindo de casa? E a partir do que a criança for responder, é importante explicar a partir da linguagem da criança. E também quando você se faz presente na vida dessa criança, brincando, ela possivelmente vai compreender quando essa criança precisa brincar sozinha também, não é verdade? Porque assim, a partir desse tempo de brincar, essa criança também está desenvolvendo, porque ela está criando, está gerando a criatividade. Para ocupar tanto tempo ocioso da criançada, essa empresária criou um caderno de atividades, tanto de pintura como ortografia. Para criar, ela se baseou na idade de cada criança. As atividades nós fazemos de acordo com a idade da criança. Quando a mãe entra em contato conosco, nós perguntamos a idade da criança, enviamos para ela o material, ela confere se está sendo o que ele está estudando, mais ou menos o que ele está estudando, ela confirmando, nós colocamos na produção o material. Mas ela criou os 2 cadernos para entreter o sobrinho, que passa muito tempo com ela. Assim, várias mães também adquiriram. Nós preparamos exclusivo para ele, e acabou que nós divulgamos, como nós já trabalhamos com esse material, e as mães gostaram. Você disse que a surpresa é a foto. Isso. O nosso diferencial foi a foto, porque as mães elas não esperavam. E nós acabamos pedindo a foto à mãe e o nome, e enviamos para ela o material impresso com a foto. Gente, na hora de cuidar dos seus olhos, busque por profissionais qualificados que trabalhem com equipamentos modernos e tecnologia avançada. No Instituto de Olhos de Caruaru você encontra tudo isso, além de exames e cirurgias de alta complexidade. E durante a pandemia do Covid-19, o IOC está atendendo das 8 ao meio-dia para urgências, emergências e consultas específicas, viu, gente? Entre em contato por esse telefone que está aparecendo na sua tela, 2103-3333 ou 99795-5100. Hoje a dica do chefe é para agradar os pequenos, viu? Porque vamos aprender a fazer um aligot, que é um purê de batatas com queijo. Uma boa para incrementar seu almoço, já que o fim de semana está chegando. Confere aí. Olá Marcela, eu me chamo Juan e eu vou ensinar para você agora uma receita para essa época de frio que a gente passa na região, que é chamada de aligot. Vamos lá? Marcela, para o nosso aligot, ele é super fácil e prático. A gente vai utilizar 5 batatas médias
cozidas, 300 gramas de queijo mussarela, uma colher de sopa de manteiga, sal misturado com ervas finas e uma caixinha de creme de leite. O primeiro passo que a gente vai fazer é colocar a batata cozida dentro do multiprocessador. E a gente vai adicionar a manteiga junto a ele e vai processar até ficar um creme uniforme. Quando tiver nessa consistência de purê, a gente volta a panela para ir ao fogo. Depois que a gente adicionou a panela, a gente junta o creme de leite com o fogo desligado e tempera com o sal e as ervas. Aqui a gente vai dar uma misturada para deixar uniforme. Pronto, agora a gente vai ligar o fogo e vai mexendo. Quando ele estiver já no ponto quente, a gente vai começar adicionando aos poucos o queijo até ele adquirir uma consistência puxa-puxa. Pronto, Marcela. O ponto do nosso aligô é esse daqui, ó. Um ponto puxa-puxa, mas ao mesmo tempo leve. E agora a gente vai empratar. Pronto, Marcela. Finalizamos o nosso aligô. Ele que é um prato francês de maneira simplificada que a gente fez aqui. E é ótimo para compor o seu jantar nesses dias frios. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Chefe Juan, como sempre, arrasando aí nas dicas, viu? Um cheiro para você, querido. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem reportagem falando sobre as mulheres grávidas que estão com medo de parir em hospitais para não se infectarem com o Covid-19. Também tem dica ensinando como organizar o armário que a gente guarda pratos, copos e xícaras. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Gente, com o avanço da contaminação pelo novo coronavírus, muitas gestantes estão com medo do parto e só estão procurando as unidades de saúde quando já estão quase dando à luz. Elas estão aflitas por conta do Covid-19. Vamos acompanhar. Grávida de 32 semanas, Bianca está com medo da hora do parto em um hospital, já que as grávidas estão no grupo de risco. Pelo fato das mudanças estarem ocorrendo por conta do coronavírus, foi ainda mais uma opção para mim escolher o acompanhamento da doula nesse momento, porque ela vai me acompanhar na minha residência até o momento que eu tiver com a maior dilatação para poder eu chegar no hospital e ter minha filha, não ficar lá esperando, ficar exposta, como geralmente acontece, né? As mães ficam lá tendo a dilatação, o processo, e aí todo esse processo ela vai fazendo na minha casa, com a presença do meu marido, e a gente só vai se deslocar para a maternidade quando eu realmente tiver com uma bastante dilatação para poder chegar na maternidade e ter o parto. Assim como ela, outras mães estão com medo de enfrentar hospitais, aglomerações nesse momento tão difícil de contágio do Covid-19. Na Fusam Maternidade de Caruaru, o movimento diminuiu e as gestantes só estão indo quando já estão quase parindo. Então, aquelas mulheres que elas já tinham esse interesse para parto domiciliar, já tinha esse pensamento, mas que ainda não tinha amadurecido a ideia, né? Em época de pandemia, a gente percebe que só foi aquele empurrãozinho que faltava. Então, essas mulheres, elas já estavam, né, com esse pensamento, já estavam se sentindo mais seguras para o seu parto dentro de casa. Então, só foi reforçado. Com medo, algumas gestantes têm procurado o serviço das doulas para parir em casa. Mas para que isso aconteça, é necessário todo um planejamento. É interessante que ela realmente tenha uma equipe completa, porque a gente tem que estar, né, completa toda a equipe para dar segurança tanto para a mãe quanto para o bebê. Não é só chegar e dizer, não, né, vamos ter em casa, né, porque em casa é melhor, é mais acolhedor, é aconchegante. Mas a gente também tem que ter esse olhar completo, né, porque a mulher precisa estar segura, tanto a mulher quanto o bebê. Nayane foi mãe de gêmeos há menos de 20 dias. Foi acompanhada por uma doula em casa e só foi para o hospital nas últimas. Quando entrei em trabalho de parto, estava em casa acompanhada da minha doula e esperamos o máximo tempo possível, pois estava muito receosa de ir ao hospital por causa do vírus.
Tive a graça de, ao chegar lá, ter Maria Isabel com 1 hora, me deixando assim mais tranquila, por me fazer passar menos tempo no hospital. Para o parto humanizado natural acontecer, tem alguns critérios regidos pela Organização Mundial de Saúde. A mulher não pode estar numa gravidez de alto risco, a residência deve estar a menos de 20 minutos de um hospital, maternidade, com obstetra e leito. A grávida não pode ter problema pré-existente, como doença no coração, hipertensão ou diabetes. No parto domiciliar, é necessário que tenha a presença de uma enfermeira obstetra ou médico obstetra e pode também ter uma doula. Assim como eu, você também adora ficar conectado nas redes sociais? Pois está na hora de deixar o seu feed ainda mais lindo, preparando receitinhas, claro, com bom leite, né? Você vai arrasar, viu, nos posts. Uma dica é começar com os sanduíches usando a manteiga e a mussarela Bom Leite. Siga as redes sociais Bom Leite e saiba mais. E não esqueça, lave sempre as mãos, viu? Bom Leite, fazer nossa parte é tudo de bom. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque com o tempo livre, muita gente deixou a casa bem organizada e limpa, né? Mas na dica de hoje, a Dani vai te ensinar a otimizar ainda mais os espaços dos armários, onde são guardados os copos, pratos e xícaras. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Eu me chamo Dani Santos, sou personal organizer e eu vim hoje trazer dicas para vocês de como vocês podem organizar os seus pratos e seus copos para ficar mais prático o manuseio no dia a dia e para ganhar espaço também no armário, né? Geralmente os armários já vêm com a altura padrão das fábricas, né? E aí a gente sabe que colocando eles empilhados um em cima do outro, como tá aqui, a gente acaba perdendo o espaço que tem em cima do armário, né? Então, para ganhar esse armário, uma dica seria colocar a prateleira. Se você vai mandar fazer o seu armário, tem essa opção de mandar fazer a prateleira mais curta. Mas se não tem essa opção aí para você, então você pode comprar esses aramados aqui que vão te ajudar a organizar melhor esses pratos. Você conseguir visualizar todos, fica mais bonito e acaba não fissurando o prato que está embaixo. Geralmente a gente coloca um em cima do outro, aí quando vai pegar, acaba arranhando, quebrando, então é bem, complicado. E aí, para poder evitar isso, os aramados, eles ajudam bastante, como vocês podem ver aqui. Outra dica importante é em relação às xícaras. Geralmente a gente vê nas casas onde o pessoal empilha as xícaras, coloca uma em cima da outra. E aí acaba que você acaba quebrando a asa da xícara, dá uma fissura nela e aí tem que descartar. Então, para evitar, o ideal é colocar também as xícaras assim, uma do lado da outra, sem estar empilhada. Aqui a gente tem mais algumas opções, de aramados que vão lhe ajudar a colocar em ordem a sua louça. Aquela louça que a gente não usa no dia a dia, a gente usa com menos frequência. E aqui aqueles aparelhos de jantar, essas coisas. E aí você pode estar colocando eles num ambiente onde você não tem muita frequência, mais embaixo no armário ou até mais em cima. Deixar sempre no seu campo de visão aqueles itens que você usa no dia a dia para ficar mais prático o manuseio. Em relação aos copos que a gente usa no dia a dia, é muito interessante que a gente coloque eles num espaço próximo ao gelágua, para ficar mais fácil o manuseio no dia a dia. Geralmente a gente tem aqueles copos que a gente ganha de alguma festividade, de algum evento importante, e guardar de lembrança. E aí, como a gente não usa com tanta frequência esses copos, o ideal é colocar eles em um local que a gente também não usa com tanta frequência, um local mais reservado para que eles fiquem organizados também. Bom, Marcela, essas foram mais algumas dicas práticas que você pode fazer aí na sua casa, aproveitar esse tempo aí de quarentena e colocar em ordem os seus pratos e os seus copos. Muito obrigada e até a próxima! Ei você, quer participar de um concurso bem legal? Gente, o projeto Comidas Gigantes está cheio de novidades. Envie sua receita junina favorita, aquela que não pode faltar na festa da sua casa. E as 5 melhores receitas serão premiadas. O dono da receita vencedora leva para casa uma TV e um super kit de produtos Ouro Verde. E os demais finalistas ganham uma linda cafeteira e também um super kit de produtos Ouro Verde. Envie a receita para esse número que está aparecendo aí, na sua tela, 99409-1523 e participe! As melhores receitas serão preparadas aqui no programa por mim e por meus convidados. Tá esperando o quê, hein? Mande já a sua receita junto com uma foto dela pronta e seus dados, nome, telefone e endereço. Participe você também! Oferecimento Ouro Verde, café para a vida inteira.
Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu converso com o cirurgião plástico Murilo Vasconcelos. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, agora a gente vai falar sobre cirurgia plástica, sobre cirurgia reparadora, tanto no corpo quanto no rosto. Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Murilo Vasconcelos. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto que às vezes traumatiza muita gente, né? Às vezes uma pessoa, ela sofre um acidente, fica com alguma sequela no corpo, precisa se submeter a uma cirurgia reparadora, tanto no corpo quanto no rosto. E às vezes também as pessoas têm um sonho e se submetem a algum tipo de cirurgia plástica, acaba modificando e não fica do jeito que a pessoa esperava. Isso também pode ser considerado uma cirurgia reparadora, doutor? Boa tarde, Marcela. Bem, uma cirurgia que não ficou legal e você vai refazer, até poderia ser considerada reparadora, desde que haja alguma alteração, seja funcional, seja alteração estética grave, de repente uma infecção que teve, alguma coisa assim, seria considerada uma reparadora. Só por não ficar satisfeito, talvez não se enquadre bem nisso, né? Só se tivesse uma complicação, então. Por exemplo, uma cirurgia de nariz, onde você fez uma fratura do nariz e de repente a paciente levou uma pancada, o osso saiu do lugar, então seria uma reparadora, você tem que reparar essa fratura, né? Mas a questão de, por exemplo, fez o nariz e eu queria que ficasse mais afilado, tá? Então não seria reparadora, então você não está satisfeito, você está buscando algo a mais, é diferente, tá? A cirurgia reparadora, o que a gente tem basicamente, não é a cirurgia, por exemplo, uma prótese estética, puramente não. Existem próteses reparadoras. De quem perdeu a mama, de quem perdeu a mama, está reconstruindo a mama. Existem alguns casos de uma síndrome chamada síndrome de Poland, de pacientes que nascem com agenesia, com ausência de tecido mamário e muitas vezes com a ausência de musculatura peitoral. Tá? Então é aquela pessoa que vai chegar muitas vezes, passa imperceptível na infância, mesmo a ausência da musculatura, o músculo peitoral maior, e quando chega na adolescência ela desenvolve os caracteres sexuais femininos e não desenvolve a mama de jeito nenhum. Você vai examinar e você não vê nenhuma glândula. Só tem o biquinho do peito. Só o biquinho do peito. E não cresce. Não cresce, não tem glândula, ela não reage aos estímulos hormonais porque ela não tem, ela tem uma ausência desse tecido. Tá? Então se caracteriza como uma cirurgia reparadora sim. Tá? E mama, uma redução de mama, é estética ou reparadora? Depende. Tá? Tem mamas muito grandes que causam problemas de coluna sérios, dores, assaduras, infecções de pele de repetição. Isso é uma cirurgia reparadora, não deixa de ser. Tá? E muitas vezes é autorizado até por plano de saúde. Sim, tá? Entendi. E aí a gente tem também uma infinidade de outras cirurgias. Tá? As cirurgias pós-bariátricas, por exemplo, são consideradas cirurgias reparadoras. Ela é caracterizada então a cirurgia reparadora. Isso. As cirurgias pós-gastroplastia são consideradas reparadoras. Porque de fato fica um excesso de pele, né? No corpo inteiro. No corpo inteiro. Tá? Então o mais comum é abdômen, mama, braço, coxa, até rosto. Tá? Essa parte da papada, né? É mesmo, doutor. E nesse caso da cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica, quando a pessoa vai se submeter, ela faz o corpo inteiro de uma vez só? Não, ou é por partes? Como é? Por partes, sempre por partes. Tá? Então, o paciente pós-bariátrico ele é um paciente que tem um potencial de complicações maior do que o paciente normal, o que não fez uma cirurgia bariátrica. Né? Está melhorando um pouco essa questão porque as técnicas novas de cirurgia bariátrica, elas são um pouco mais conservadoras. Elas mantêm o resultado das técnicas antigas que eram mais rigorosas, vamos dizer assim, ela tem uma complexidade maior. Então a gente está melhorando a qualidade da técnica da cirurgia bariátrica e com isso a gente vai estar melhorando o estado físico pós-operatório. Tá? Então, aquela depleção de nutrientes que a gente tinha muito, tá? Uma anemia às vezes grave em paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica, antigamente é muito difícil de a gente ver hoje.
tá? Porque as técnicas são menos drásticas. Tá? Então, até você consegue associar alguma dessas cirurgias, mas não tudo. Você vai fazer, vamos fazer a barriga hoje, né? Daqui a 3, 4 meses vamos fazer a cirurgia do braço, da mama. E você vai devagarzinho reconstituindo isso tudo. Tá? Entendi. Não precisa ter pressa também, porque senão o risco se torna muito maior. Entendi. Em crianças, a cirurgia reparadora pode ser o lábio leporino, né? Sim, A sim. orelha também. Orelha abano, lábio leporino, né? A fenda palatina, que é a abertura do palato duro, o céu da boca, ele pode ser aberto, tá? Os casos de trauma, tá? Tem algumas cirurgias até neonatais mesmo, tá? De ausência de parte da pálpebra, tá? Então, uma criança que nasce com uma parte da pálpebra ausente. E aí você precisa reconstituir isso aí, porque ele precisa ocluir o olho. Entendi. Tá? Aí, nesse caso, faz a cirurgia já, bebezinho mesmo? Bebezinho mesmo. Não precisa esperar ter uma certa... Não pode, porque você pode comprometer o olho. Entendi. Aí sai, então, da sala de cirurgia e já faz a outra, como é? Não é também assim. Não é tão imediato não é assim. no mesmo dia. Sim. Tá? Mas quando você identifica, você já vai programar essa cirurgia. Entendi. Então você vai, durante o período, os primeiros dias de vida, você vai tratar, né, de alguma forma manter esse olho viável. Então você vai usar, às vezes, tampões com substâncias que lubrifiquem o olho para que não haja prejuízo para a córnea. Entendi. Tá? E aí depois você faz logo em seguida a cirurgia. E o lábio leporino, tem uma certa idade para fazer ou dá para fazer bebezinho mesmo? Quanto mais precoce, melhor. A gente não faz o bebezinho, tá? Salvo alguns casos excepcionais. Tá? O normal é você esperar um pouco para esse bebê ter uma certa estrutura para aguentar a cirurgia, com menos risco. Tá? Mas, dependendo de casos, tem casos onde o bebê não consegue amamentar, então precisa fazer precocemente. Para fechar, né? Para fechar. E a orelha? Aí, nesse caso, tem que esperar um pouco. Sim, a orelha obrigatoriamente após os 6 anos. Ideal, após 8 anos. Porque ela vai crescer? Ela vai crescer, então se você operar antes dela ter atingido o crescimento total dela, ela vai se alterar. Tá? Então ela pode ficar deformada. Você operou, deixou ela toda bonitinha, mas ela está em processo de crescimento. E agora ela está com a sua arquitetura mudada. Então ela pode crescer de forma desordenada, ter alguma alteração. Entendi. No caso de adultos que sofrem acidentes, alguma parte do corpo é comprometida e aí ficam com um buraco na perna ou uma perna maior que a outra. Às vezes acidente de moto também causa muito isso, nesse trauma. Dá para fazer esse enxerto e voltar até a perna como antes? Isso. No caso de membro inferior, é uma cirurgia um pouco mais complexa, porque a gente não tem muito excesso de pele. Sim. Tá? Então, fraturas de pernas, muitas vezes, elas cursam com deformidades, né? Perca de tecido mole, onde você vai fazer um enxerto. Esse enxerto ele não vai dar o mesmo volume do outro lado. Tá? Então, vai ter alguma diferença. Mas tem prótese, doutor, para fazer esse tipo de preenchimento ou não? Você pode usar a prótese de panturrilha, por exemplo. Tá? Pode usar também enxerto de gordura, por exemplo, é outra opção. Mas dependendo do grau da lesão, não vai voltar a ser o que era antes. Vai melhorar, tá? Mas não vai voltar a ser o que era. É diferente, por exemplo, de um queloide, né? Então, você fez uma cesariana, teve um queloide, uma cicatriz queloide na barriga. Tá? Então, você tira ela e refaz ela todinha. Tá? Então, em tese, vai voltar a ser uma cicatriz normal, tendo os cuidados e tratamento necessário para o queloide. Mas quem tem queloide não tem para todo tipo de cirurgia ou não? É só foi aquela vez e na outra que fizer vai ficar normal? Vamos lá. O queloide ela é uma alteração de cicatrização do organismo, isso é do seu organismo. Tá? Então, se você fez uma cirurgia e ficou com queloide, você tem uma chance grande de, na próxima cirurgia novamente. Ou um corte que levar, ter queloide novamente. A gente tem outros fatores que contribuem para isso. Tá? Fora a genética, a tendência individual, você tem alguns locais onde o queloide é mais prevalente, como o ombro, região pré-esternal, que é essa parte da frente do tórax, tá? Orelha. Tá? Então, são locais onde o queloide ele aparece mais. Tá? E existem outros fatores também, como o tipo de fio usado, o fio que a gente usa que ele é absorvível, tá? O organismo
dissolve o fio para absorver. Essa dissolução do fio feita pelo organismo aumenta a chance de ter queloide. Olha só. Tá? Então, às vezes, é melhor você usar um fio que ele não seja absorvido, que você precise tirar ele depois, tá? Para diminuir essa chance. Pode perder a sensibilidade, doutor, por um tempo? Pode, é comum acontecer isso. Tá? Então, você tem tanto o trauma do corte, tá? E às vezes você compromete algum nervo que passa por aquela região. Tá? Então, dependendo de onde seja esse corte, você pode ter uma alteração de sensibilidade, como na cesariana. Sim, sim. Tá? Mas por quanto tempo é normal ter essa perda de sensibilidade? Depende do local. Se Tá? for nessa região da barriga, já que geralmente a mulher faz cesárea, ou até uma abdominoplastia, por exemplo. Vamos lá. A gente tem duas coisas diferentes, a cesárea e a abdominoplastia. Na cesariana, há um descolamento da parte muscular e um local onde passam os nervos, e esses nervos são lesados na cesariana. Então, é normal que a pessoa tenha uma perca de sensibilidade e que ela retome um pouco dessa sensibilidade com o passar do tempo, tá? Às vezes anos. Tá? Normal que retome um pouquinho, mas raramente volta a ser o que era. Entendi. Na plástica de abdômen, apesar da gente não estar mexendo na musculatura, na emergência dos nervos, a gente tem um problema. A gente está transpondo a pele. Então, a pele que vai ficar lá embaixo, normalmente é a pele que ela está acima do umbigo. Então, você jogou ela lá para baixo. E o que é que acontece? Quando você toca na parte de baixo da barriga, você quer sentir a parte de baixo da barriga. Mas não sente? Você está sentindo a parte de cima, porque essa pele é de cima. Ah, entendi. Tá? Então, tem uma mudançazinha. Muitas vezes o organismo se acostuma com isso e você volta a ter a sensação normal. Mas é comum ficar com uma alteração na sensação. Tá? Não é sem sentir. Está um pouco diferente. A cirurgia reparadora, para quem teve uma queimadura, nesse caso, doutor, como ela é feita? Coloca a pele, tira a pele de outro lugar e coloca? Como é que é feito? Tá. A gente tem, dependendo da extensão e do local da queimadura, a gente pode usar várias técnicas diferentes. Tá? Então, quando você tem uma queimadura, que ela é uma queimadura, por exemplo, que ela atingiu o braço todo da pessoa. Então, poxa, eu estou com o braço todo queimado. Eu não tenho nenhuma pele local de lado do braço para colocar, tá? Então eu tenho que fazer um enxerto à distância. Então a gente vai tirar normalmente umas fatiazinhas superficiais de pele. Normalmente a gente faz isso da coxa. E fica a cicatriz quando tira? Fica. Tá? Então tanto na coxa vai ficar uma cicatriz mais discreta, mas fica principalmente uma mudança de cor da pele, tá? E no braço fica a cicatriz, sim, tá? O enxerto ele não é não tem um caráter estético, ele é reparador literalmente, é para cobrir, tá? Mas não fica a mesma coisa de jeito nenhum. Não tem tá? como ficar, né? Em alguns casos a gente pode usar expansor de tecido, tá? Que a gente usa até nos acidentes onde teve perca de tecido, tá? Então às vezes o expansor ele é como se fosse um saco, a gente coloca ele embaixo do tecido e vai enchendo ele devagarzinho, cada semana enche um pouquinho. Isso vai esticar a pele. Tá? Então a função do expansor é distender a pele. Depois que essa pele está distendida, a gente tira o expansor e avança essa pele que está sobrando agora, tá? Cobrindo aquele defeito. É como se fosse uma gordura, né? A gente vai engordando, depois tira o extensor, aí tá lá direitinho. Tá lá, aquela pele sobrando. Ajeitou. Exato. Tá? Ah, mas legal. tem limitações, existem os locais que podem ser usados, outros locais não podem. Né? E os graus de lesão. Tá? Tem algumas coisas que não, que a gente resolve uma queimadura leve, você consegue, de repente, rodar um retalho, que é avançar a pele dos tecidos vizinhos, né? E cobrir. Mas quando a gente fala queimadura extensa, assim, normalmente são enxertos. Entendi. Doutor, muito bom o nosso bate-papo. Obrigada, meu querido. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã, 1h45, a gente se encontra. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.